Saudações vascaíno, Washington Cunha aqui no canal pós-jogo aí, no canal Falando de Vasco. É uma sensação aí de vitória, mas vamos discorrer aí esse pós-jogo do Vasco e Flamengo no Maracanã. Antes de tudo, peço aí teu like, curte, se inscreva, aperte o sininho para receber notificações de todos os vídeos que a gente lançar aqui na plataforma, beleza? Ajudando esse canal a cada vez mais crescer. E bora lá para as informações, beleza? Galera, jogo aí, primeiro tempo eletrizante. Quanto tempo eu não vejo o Vasco se posicionar da forma que se posicionou dentro de campo, tá? Até os seus 14 minutos dava Vasco e Flamengo. Foi um jogo franco, primeiro tempo, resistência da ambas equipes, e por detalhes o Vasco não conseguiu aí trazer essa vitória. Porém, também posso se dizer assim também para a torcida do Flamengo, tá? Para a equipe do Flamengo. Mas vamos lá para os primeiros lances. Primeiro lance aí, a gente viu uma jogada muito construtiva com Felipe Coutinho e Nuno Moreira. Rapaz, tá jogando demais Nuno Moreira. Nuno Moreira tá brincando. E Felipe Coutinho é aquilo, né? Quando um joga bem, oportuniza o outro também, jogam bem, tá? E acaba acontecendo. O lado direito, PH funciona, tá? Mas ele tem os seus problemas, que a gente também vai mencionar aqui, tá? Mas o Vasco da Gama jogou bem, cara. O primeiro tempo foi para baita de uma surpresa, porque a mídia discorre aí que o Vasco vai tomar uma porrada, os caras aí flamenguistas falando que hoje era dia de chocolate. Eu trouxe no canal ontem falando que os jornais estavam falando que só faltava o bacalhau. Vocês ganharam o ovo de Páscoa, ó. Aqui, ó. Pra vocês aí, ó. Ovo de Páscoa de vocês aí. Se atrasaram. Meteram 6-0 lá no Juventude lá e vieram com toda a sede aí no pote aí. Se lascaram. Vocês bateram de frente com um gigante chamado Léo Jardim, o paredão, tá? Salvou o Vasco em tudo que foi jeito, meu irmão. O goleiro tava como um gato, tava como uma perereca, tava pegando, era tudo, até pensamento mesmo. Podia chutar qualquer bola, não entrava no gol do Vasco. E assim também foi também lá com o Vasco. Cara, o PH, ele me dá um chute. Eu já tinha gritado o gol, meu irmão. A bola já tinha desenhado no ângulo. Pô, a bola bateu na trave, cara. 7 minutos, jogada construtiva ali. E tá jogando muito o lado esquerdo, cara, do Vasco, tá jogando muito bom, muito bom. Mas tem detalhes aqui, tá? E aí, o Vasco também teve outras oportunidades, tá? Com essa questão aí do chute do PH dentro do gol, quase, né, no gol. Teve outras aí que o Nuno Moreira, cara, olha, uma jogada construtiva, ele me limpa dentro da área. O zagueiro passa a 200 por hora, ele dá uma canetinha para dentro, escolhe o canto e chutou. Rapaz, se ele escolhe para o outro lado, ele teria convertido, teria feito 1-0 aí o Vasco da Gama. No primeiro tempo, aos 14 minutos, tinha sido 2 chances de gol para o Vasco, claríssima para gol. Claro que o Flamengo também não perdeu também as suas oportunidades e o tiroteio foi franco, meu irmão. Vasco atacava do seu jeito e tentava fazer o seu gol. Flamengo ia lá, também atacava lá do seu jeito, da sua forma. Eu achei o Arrascaeta muito abaixo. O Gerson, ele caçou muito aí. Até o primeiro tempo ele foi o melhor jogador em campo do Flamengo. Tá observando bem o jogador. E no nosso lado, cara, o Felipe Coutinho tá massa, cara. Felipe Coutinho, Nuno Moreira, Hugo Moura. Agora, o Jair tá muito abaixo. Cara, teve bola ali que a bola subiu, ele conseguiu dar o combate no Dela Cruz, a bola resvala um no outro, a bola sobe e fica igual um pateta caçando a bola no alto, meu irmão, entendeu? E de novo, contra-ataque do Vasco, vai lá, ele perde a bola, contra-ataque dos caras. Então, tá difícil, infelizmente, segurar essa onda do Jair. Mas com o Tietê fora, que ele é o titular absoluto do Vasco, nessa posição, o segundo é o Jair, tá? E o terceiro é o Paulinho, que tá com o futebol muito abaixo, tá? Tá com o futebol muito baixo o Paulinho, mas, enfim, né?
Tomara que ele volte, aquele Paulinho de 2023 aí que estava decolando no Vasco. Vamos dar aí tempo aí para ele. Então o Vasco ele conseguiu estar muito bem em suas ações. PH jogando bem junto com o Ryan. Ryan fez um partidaço e outra coisa, o Ryan cada vez mais está crescendo. Está aprendendo a fazer mais um pivô. Ele consegue ganhar jogada na corrida. Ele consegue ter mais visão. Às vezes ele tem uma tomada de decisão errada. Vira e mexe ou outra assim. Ele tem umas decisões erradas, como ele teve a chance de chutar pro gol ou rolar a bola pro Nuno Moreira ou até o Felipe Coutinho chutar essa bola pro gol, mas não é tão gritante como era antigamente. Até a sua linha de defesa, né, que era um moleque preguiçoso, para voltar vinha todo lerdão, parecia até um pai João andando dentro de campo, não, estavam conseguindo voltar e marcar. Então essa parte ofensiva do Vasco, muito bom, tá? Muito bom mesmo. PH e Ryan funcionou muito bem. Felipe Coutinho e Nuno Moreira, super bem, meu irmão, super bem. Então ali a gente vê um 4-3-2-1 ou um 4-3-3, como o Vasco se posicionou contra o Flamengo, que eu falei para vocês mais cedo, tá? Quando o Vasco entrou contra a equipe do Flamengo no 4-3-3, Vasco jogou melhor, tá? Na informação na tela, a gente vê a escalação do Carille, era um 4-2-3-1, mas quando o time se posicionava em campo, era um 4-3-3. E isso funcionou super bem, porque Vasco conseguia subir as suas linhas, e Vasco conseguia descer suas linhas, e ficava 5 na defensiva, tá entendendo? 4 e 1. Portanto que a gente viu o Verratti até com mais fôlego até o final do jogo. E olha que foi um jogo franco, lá e cá, lá e cá, lá e cá. E Vasco não ficou tão morto. Primeiro tempo foi absoluto aí das ambas equipes. Faltou gol ali. Léo Jardim tirando bolas aí. Bruno Henrique metendo seu caô, querendo pênalti, se jogando no chão. Que eu posso lembrar. O Coringa, né? O Gerson, que eu tô tentando lembrar o nome dele. Chutou, cabeceou, o cara fez de tudo. Pra fora, não era o dia dele de fazer gol, meu irmão. Não era o dia dele de fazer gol. E também não foi o dia também do Vasco fazer, quase fez gol, tá? Algumas outras ali que ficou bem claro também, chance de gol pro Vasco, que atacou muito bem. Vasco produziu. Segundo tempo, vira a chave. Mudou o Vasco. No primeiro tempo, o Vasco fez uma partida de almanaque. O Vasco fez uma partidaça contra o Flamengo. Lembrando, senhores, que o Flamengo tem muito mais time que o Vasco. Lembrando que o Flamengo veio de 2 vitórias, vieram para cima com sangue nos olhos para cima do Vasco, achando que ia pontuar em cima do Vasco, ia estar fazendo goleada. E o Vasco se posicionou muito bem, não teve medo, foi franco, partiu para cima e fez um excelente primeiro tempo. Segundo tempo, Vasco já conseguiu reduzir, tá? A sua margem de ataque. Conseguiu. Teve uma bola que o Hugo Moura, cara, tinha 3 em cima dele. Ele dá um tapa, sai do Bruno Henrique e dá um tapa na bola. Cara, ele ia parar dentro do gol. Mas, sem vergonha, aquele zagueiro, que eu não vou lembrar o nome aqui do Flamengo, faz a falta, fez o serviço sujo lá, mas olha, o Hugo Moura ia levar essa bola até o gol, meu irmão, até o gol. E ó, Rossi ficou na marrazinha dele aí, falando aí que o mando de campo pode ser do Vasco, mas a casa nossa, o Maracanã é nossa, não entende porcaria nenhuma de história, meu irmão, que ficou falando merda aí, quase tomou gol aí. A tua sorte que o Nuno Moreira errou, cara. Tá? Ele chutou pro lado que tu tava mais do lado do gol. Se chutasse pro lado esquerdo, ele teria feito esse gol aí. E o Verratti tentou fazer um gol também de mão, né? Pô, Ryan veio para cruzar, a perna direita dele não é a perna boa, mas mesmo assim ele consegue fazer um cruzamento e um pouquinho mais forte, cara. Um pouquinho mais forte. O Verratti não teve jeito de meter aquela mão tipo Maradona, lembra? Fazer aquele golzinho de Maradona com a mão na orelha, ele acabou tomando um amarelão. E Flamengo, dando blitz lá direto, e Vasco se defendendo bem, tá? E Vasco se defendendo bem.
E aí eu quero chamar a atenção dos senhores e senhoritas que no segundo tempo o Vasco abaixa mais ainda o seu libido, tá? Por quê? Simples. Porque o Coutinho, ele cansou. O Coutinho cansou, trocou, não ia aguentar jogar os 90 minutos, tá? E aí o Carille, ele teve, tá, a ideia de tirar o Felipe Coutinho. Quem é automaticamente como se fala, o substituto do Felipe Coutinho? Paê, mas Paê é lesionado. Então o que ele faz? Ele me saca o Felipe Coutinho e bota o Alex Teixeira. Ele me tira o Ryan e coloca o Zuccarello, tá? O Zuccarello não entrou mal na partida. Agora, ele tirar o Nuno Moreira e botar o Benjamin Garré, aí eu quero falar desse jogador aqui, tá? E aí eles inverteram, tá? Ele tirou o Ryan, botou o Zuccarello, ele tirou o Nuno Moreira e botou o Benjamin Garré, e ele inverteu as posições, tá? Então, o que ele fez? Ele pegou, colocou o Ryan do lado esquerdo, tá? Para jogar junto ali do Piton, e transferiu o Benjamin Garré para estar jogando do lado do PH. Depois o Ryan saiu e entrou o Zuccarello, tá? Depois entrou o Alex Teixeira, depois entrou o Matheus Carvalho, mas isso foi lá para os 30 minutos, porque Vasco já tinha cansado, Felipe Coutinho cansou, Nibiru do Vasco desceu e toma a blitz direto do Flamengo. Flamengo só fez só mudança, ele tirou um time titular, depois entrou um outro time titular, entendeu? Então assim, é complicado, a gente já tinha falado isso aí, jogar contra uma equipe de porte como está o Flamengo, de porte como está o Palmeiras, que os caras trocam os titulares pelos reservas, mas não surte nenhum efeito como posso falar, de queda, porque os caras são todos titulares, e o Vasco não, o Vasco sente essa pressão, as trocas não surtiram tanto efeito, e o Vasco foi tentando dar seu jeito, mas segurando a pressão e a blitz do Flamengo. E resumindo, Benjamin Garré, uma partida muito medíocre, porque todas as vezes que ele pegava a bola e toma. Pegava a bola, pega e toma. Mas umas duas vezes que ele tentou dar um drible, perdia a bola. Ele foi até o finalzinho da área dos caras lá, ia driblar um ou dois, perdeu a bola. Tinha um marcador do Flamengo em cima dele, perdeu a bola. Lento na recomposição, não consegue marcar, não consegue driblar, mas é um jogador que só entra com a camisa do Vasco e sabe dar um ou dois, dar um toquezinho. Outra coisa, tomou esporro do Verratti direto. Verratti saiu, tomou esporro lá tomou esporro do Alex Teixeira. Porque fica viajando dentro de campo, tá igual o Lloyd. O Lloyd tava lá, não foi nem cogitado entrar em campo, entendeu? Então assim, tá muito complicado esses jogadores que estão muito baixos. E a nossa sorte foi o Léo Jardim, que hoje ele acordou inspirado, tá? Inspirado e faz um bom trabalho. Ele botou a luz e falou, ó, hoje eu vou trabalhar. E trabalhou, entendeu? Mas se Vasco, tô sendo sincero, senhores, se perdesse, eu claro que não ia ficar satisfeito, mas para vocês entenderem. Mas pelo menos eu vi o Vasco jogando, se impondo contra o Flamengo. Tá entendendo? Com a máquina que o Flamengo tem lá. Entendeu? Com os jogadores que o Flamengo tem lá. Então ficaria. Agora conseguiu um empate, agora inverteu. A gente sofreu um empate na Sul-Americana com gosto amargo de derrota e hoje a gente empatou com sabor de vitória. Então o Vasco provoca essas reações na gente também. E aí chocolate de vocês. Bacana também mencionar, que eu não mencionei, né? Vasco, antes de entrar em campo, dentro do Maracanã, mando do Vasco, a comitiva do Vasco entrou nos corredores, botaram os banhos, botaram dentro dos banheiros, botou no vestiário, botou lá as homenagens lá aos antigos jogadores do Vasco, deixou caracterizado, aqui é o nosso setor do Vasco. Os jogadores até se sentiram bem, estamos dentro do Maracanã, Maracanã é de todos, tá entendendo? E essa parte privada é nossa. Ficou bacana, ficou legal, sem polêmica, sem briga, sem nada, deu tudo certo.
tá? O jogo foi 0-0, o Flamengo não conseguiu ganhar, entendeu? Acharam aí que ia dar um chocolate no Vasco, e quem deu o chocolate nessa noite pro Flamengo foi o Léo Jardim. Léo Jardim tá mal, hein, meu irmão? Matheus Carvalho entrou dando um erro, cara, olha, ele me errou uma bola, que ele foi tentar uma enfiada, e os caras pegaram a bola e deram um contra-ataque. Paulinho, cara, se ele não vê. Agora, um outro detalhe, o Lucas Piton é um cara que, pô, o Vasco ia tomar 2 gols em cima dele, claríssimo. Um foi o Bruno Henrique, subiu nas costas dele, ele nem subiu. O outro foi o Gerson, que fez a mesma coisa. O Gerson subiu nas costas dele e ele ficou embaixo. Tá certo que o Bruno Henrique é um cara alto, o Gerson é um cara alto e o Lucas Piton é um cara baixo. Mas, pô, pelo menos provoca uma resistência, sobe junto dos caras, atrapalha o cara, desloca o cara. Não, ele ficou lá no meio-dia, o cara botou a mão nas costas dele. Calma aí que eu vou subir. É a sorte que os caras erraram a cabeçada. Entendeu? Teve uma bola que Pedro recebeu na bola. Cara, tinha 2 zagueiros colados. Parecia um sanduíche, meu irmão. O Pedro tava no meio. Não tinha como o Pedro dar uma cabeçada ali. Dando todo o mérito ao jogador Pedro, que eu sei que é um moleque bom, ele é um atacante excelente. Ele consegue me cabecear com Lucas Freitas e Piton. Pô, fica difícil, meu irmão. Fica difícil, tá? E Vasco tentando fazer a sua jogada ao ponto de não conseguir mais construir. Cansou os seus jogadores construtivos que estavam construindo a jogada. Cansaram, saíram. Pô, o Nuno Moreira, ele saiu morto do campo, meu irmão. Ele abriu os braços no campo, ficou lá pedindo fôlego. E saiu muito aplaudido. Tá entendendo? O Felipe Coutinho também uma excelente partida. Hugo Moura uma excelente partida. Todos ali dentro de campo eu gostei. Pra te ser sincero, o PH, com as suas decisões, às vezes errôneas, que eu falo, tapinha na bola e correr, ele é bom. Forte, polivalente, dá drible, chuta pro gol, mas quando vai para cruzar, meu irmão, ele é uma titica de galinha, tá? Não fez um partidaço, mas conseguiu dar conta, porque ele não conseguiu ganhar um confronto com o Michel, ele não conseguiu ganhar um confronto com o Michel o jogo todo, porém, conseguiu dar conta. Eu tô falando que deu conta porque Vasco não perdeu. Flamengo viu a dificuldade que ele estava tendo pelo lado direito, então começou pelo lado esquerdo, então começou a atacar pelo lado direito. Os comentaristas, Romário, estava lá falando, lá na Amazon Prime, Mauro Galvão, parecia que estava torcendo para o Flamengo, tem que atacar pelo lado do PH, que é o lado mais fraco e tal, e acabou que não conseguiu, foi nada, meu irmão. Então deu tudo certo, João Vitor não deu presente pra gente, Lucas Freitas não deu presente pra gente, o Léo Jardim deu bombom e deu ovo de Páscoa para todo mundo do Flamengo, tá entendendo? Foi todo mundo embora e tá tudo certo. Ganhamos um ponto, tá? Isso foi muito bom. Vou discorrer para vocês aqui a tabela do Brasileirão. Teve mais jogos também, hoje foram 3 jogos, tá? Até o momento tá rolando aí, se eu não me engano, tá rolando Grêmio Internacional. Grêmio com um menos no campo, tá ganhando o Internacional de 1-0. Ponto importantíssimo para o Grêmio, que já está lá na zona de rebaixamento. Vasco e Flamengo 0-0. E Corinthians, 2 gols do Memphis Depay aí. Golaço, tá? Golaço, eu vi. Em cima do Sport também, que está indo mal das pernas. Amanhã vai ter muita rodada aí, tá? Muita rodada. Deixa eu só ver aqui a posição que o Vasco tá. A gente estávamos em 6º lugar antes da rodada. Em 7º lugar, desculpa. E agora estamos com 7 pontos em 8º lugar. Com certeza o Vasco vai descer mais algumas posições. Tem muito jogo para acontecer, tá? Então o Vasco tá aí, ó, 5 rodadas e 7 pontos no Campeonato Brasileiro. O Flamengo tá com 11, tá? Palmeiras, tá? Palmeiras que agradece o Vasco, tá? Palmeiras que agradece o Vasco aí. Palmeiras pegando a equipe de amanhã. Deixa eu ver quem Palmeiras pega aqui. Só pra gente estar ligado nessa parada, entendeu? Palmeiras vai pegar Fortaleza. Se Palmeiras pegar Fortaleza e ganhar, aí vai consolidar aí líder, tá? Vai consolidar líder aí, com 2 pontos acima do Flamengo também, tá? Então, galera, gostei do que vi no primeiro tempo.
Deixe seu comentário aí, o que você achou desse jogo do Vascão. Agora se preparar terça-feira. Se Vasco entrar contra o Lanús, dentro do seu Januário, dentro de casa, com sua torcida que vai, ó, já tá vendido, já tá tudo vendido, cara. Não tem mais ingresso para a Sul-Americana, terça-feira contra o Lanús. Ah, outra coisa, deixa eu já adiantar já essa informação. Vai passar na ESPN e na Disney Plus. Já corre aí, já se adianta, que, pô, é bem complicado esse jogo da Sul-Americana, tá? Se Vasco jogar o primeiro tempo que fez contra o Flamengo, contra a equipe no Lanús, quem vai dar chocolate vai ser Vasco em cima do Lanús, beleza? Quando se inscreva, aperte o sininho para receber notificações de todos os vídeos que a gente lançar aqui na plataforma, tá? Ó, a gente traz um pós-jogo aí, eu não trouxe bem detalhado, não anotei nada, fiquei deslumbrante, fiquei feliz, tá? Pra se ser sincero, e é isso aí, meu irmão. Agora, ó, aguardar a próxima rodada aí, que daqui pra frente é só pauleira, meu irmão. Passamos pelo gigante, agora tem outro gigante chamado aí Cruzeiro, que tá reagindo no campeonato, e depois Palmeiras. Se liga. Fui.